Circuitos da memória, televisão, afetos e lembranças futuras. Dia 11 de agosto, dia da televisão no Brasil. Eu peguei um almanaque da TV, esse aqui, e comecei a pensar a relação entre televisão e memória, mais especificamente entre televisão e memória afetiva. Porém, estranhamente, comecei a pensar não nas minhas memórias, mas nas memórias das gerações futuras. Antes de tudo, deixa eu dizer que não estou falando de saudosismo. Não se trata de, no meu tempo era melhor. É que eu fiquei pensando que até a chegada da minha geração havia pontos de convergências, lugares de atração em torno dos quais muitas das nossas memórias eram elaboradas. Em programas, desenhos, heróis, doces preferidos, brinquedos, artistas, nessas coisas todas a gente se encontrava. A TV era um dos principais lugares em torno dos quais essas memórias eram elaboradas. Então, a pergunta que me surgiu foi a seguinte: nessa época, marcada pela fragmentação das fontes de informação, das máquinas de diversão, da cultura midiática, dos fendos e suas rivalidades, em torno de que as memórias das próximas gerações serão arregimentadas? Quais serão seus pontos de convergência? É claro que não possuo respostas para essas questões, mas tais indagações me fizeram relembrar uma observação feita pelo historiador Fernando Catroga acerca das distinções entre memória social e memória coletiva. A primeira, diz ele, se supõe ser uma criação social espontânea. A segunda refere-se ao modo concreto e histórico segundo o qual os grupos constroem e transmitem o passado em comum. De forma bem simplificada, isso quer dizer que, enquanto a memória social tende a ser mais ampla, a memória coletiva tende a ser mais restritiva. Enquanto a primeira associa-se ao corpo mais geral da sociedade, a segunda dirige-se a grupos mais específicos, ou, para usar uma linguagem mais da moda, às tribos mais particulares. Vou tentar ilustrar com um exemplo. Em algum momento você já olhou para alguém e perguntou: como assim você não conhece isso? Em que mundo você vive? O que está por trás dessa pergunta é a sua sensação de que a memória coletiva da qual você participa é o todo da memória social. Eu, por exemplo, não sou capaz de identificar Taylor Swift na fila do pão. E antes que você me julgue, isso não é apenas uma questão geracional. Afinal, eu sei quem é Djonga e Duda Beat. Mas deixa eu te dizer, ainda que eu não soubesse quem é Djonga, Duda Beat ou Taylor Swift, isso não seria um problema. Se não conseguimos imaginar as forças de atração em torno das quais as memórias das futuras gerações irão orbitar, podemos dizer que algumas instituições, como a escola, por exemplo, continuarão a ser lugares para onde convergem todas as tribos. Nesses lugares, as forças lhe impulsionam para a aglomeração, a concentração e não para a dispersão. Em lugares como esses, os afetos ficam mais visíveis porque há a promoção de muitos encontros, muitos pontos de contato. Aqui fica a impressão de que não importa muito se o dispositivo usado para linkar os tempos e ativar a memória será algo como a TV ou a escola. As novas gerações saberão ligar o circuito da memória porque a energia que o aciona será sempre a energia do afeto. Mas óbvio, isto é apenas uma impressão. Se não me julgaram com a coisa da Taylor Swift, vão querer me julgar com 11 de agosto, dia do estudante. A questão é que a memória trabalha com lembrança e esquecimento. E se eu nunca esqueço a estudantada, como é que eu vou lembrar?